Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 11 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Estamos dentro do assunto minerais secundários. Dentro do assunto minerais secundários, hoje nós vamos falar, e também iniciamos a aula passada, falar da mineralogia da fração argila do solo, e hoje vamos falar das argilas silicatadas. As argilas silicatadas, como o próprio nome diz, ela tem um silício na sua composição química. Mas além do silício, essas argilas silicatadas, também denominadas argilominerais, são constituídas de duas unidades básicas: o tetraedro de silício e o octaedro de alumínio. Esse tetraedro, o silício, se liga a 4 átomos de oxigênio, formando uma estrutura de 4 lados, denominado tetraedro. O alumínio se liga a 6 átomos de oxigênio, formando uma estrutura de 8 lados, chamado octaedro. Essas estruturas, então, nas argilas silicatadas, então nós vamos ter lâminas de tetraedro de silício e lâminas de octaedro de alumínio. Essas estruturas, elas se formam lá na formação dos minerais primários, Lá, no caso desses minerais, eles se formam no caso, quando o magma está se solidificando. O magma está se solidificando, formam os minerais primários, que dão origem a essas estruturas. Nessas estruturas, lá quando esses minerais estão se formando, predomina o silício ligando a 4 átomos de oxigênio, formando a estrutura tetraedral. No entanto, pode acontecer que na formação dessas estruturas, o alumínio pode entrar no lugar do silício. Quando isso acontece, e aí a forma do tetraedro se mantém. Quando isso acontece, nós vamos ter o que é chamado de substituição isomórfica. A iso igual morfo-forma. Então, mantém a forma tetraedral, porém, o alumínio entra no lugar do silício aqui. Pode acontecer também, na estrutura do octaedro, o alumínio ser substituído por ferro e magnésio. Quando isso acontece, a forma octaedral se mantém, então ocorre uma substituição isomórfica, iso igual morfo-forma, uma substituição do alumínio pelo ferro e magnésio, mantendo a forma. Então, isso é chamado de substituições isomórficas. Quando isso acontece, há um desbalanço de cargas e essas cargas vão se manifestar na superfície das argilas. Por isso que as argilas manifestam cargas em sua superfície. Um dos motivos é justamente essa substituição isomórfica. Então, ou seja, as argilas silicatadas são essencialmente silicatos de alumínio hidratados com magnésio ou ferro substituindo total ou parcialmente o alumínio na estrutura dos tetraedros, ou ferro e magnésio substituindo o alumínio na estrutura dos octaedros. Portanto, dentro da fração argila, partículas menores que 2 micrômetros, ou micrômetro, as argilas silicatadas predominam em solo de regiões temperadas, ainda não sujeitas a um estágio avançado de intemperismo. Então, isso é muito importante. Onde é que as argilas silicatadas vão predominar no solo? Vão predominar em regiões de clima temperado ou em regiões de clima árido ou semiárido, onde o intemperismo não é tão intenso. As argilas silicatadas, portanto, elas são caracterizadas por apresentar lâminas de tetraedro de silício, também chamada folha em arranjo hexagonal de tetraedros. Então, os tetraedros podem ligar-se entre si, formando uma camada contínua, seguindo 2 dimensões no espaço, constituindo estrutura semelhante aos filosilicatos. As argilas aqui são os tetraedros vistos de cima, aquelas lâminas de tetraedros vistos de cima, onde os 3 tetraedros, onde os 3 oxigênios aqui da base são compartilhados. É uma característica dos filosilicatos. Portanto, as argilas silicatadas, elas são originadas principalmente dos minerais silicatados, sobretudo os filosilicatos. As argilas silicatadas também são caracterizadas por apresentar lâminas de octaedros de alumínio. Então, as ligações dos octaedros formam também uma camada contínua seguindo 2 direções no espaço, que são as folhas em arranjo hexagonal de octaedros. O número de camadas de tetraedros
para cada uma das camadas de octaedros é uma característica básica de identificação dos principais grupos de argilas silicatadas, né? Este arranjo de lâminas de tetraedros e octaedros que se repete é denominado unidade cristalográfica, né? Então, argilas silicatadas do tipo 1 para 1, né? Então, as argilas silicatadas são identificadas por relação entre camadas de tetraedros e camadas de octaedros. Argilas silicatadas 1 para 1. Uma lâmina de tetraedros para uma lâmina de octaedros, formando a estrutura cristalográfica da argila 1 para 1. As argilas silicatadas do tipo 2 para 1. Duas lâminas de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio, formando a unidade cristalográfica dessas argilas, né? Então, as argilas silicatadas são divididas em dois grandes grupos. Argilas silicatadas do grupo 2 para 1 e argilas silicatadas do tipo 1 para 1. Exemplo de argila silicatada do tipo 2 para 1, monte, morelonita e vermiculita. Argila silicatada do tipo 1 para 1, caulinita. Agora nós vamos estudar separadamente as argilas do tipo 2 para 1 e as argilas do tipo 1 para 1. Quando uma dessas argilas predomina no solo, como é que o solo se comporta, né? Então vamos estudar isso. Então as argilas do tipo 2 para 1, como nós dissemos, são formadas por unidades básicas constituídas de duas camadas de tetraedros de silício separadas por uma camada de octaedros de alumínio. Estas argilas se formam em estágios iniciais do intemperismo, necessitando de um pH próximo à neutralidade e abundância de íons como cálcio e magnésio para sua estabilidade no meio. Essas argilas podem ser expansivas ou não expansivas, né? Então, as argilas do tipo 2 para 1 são formadas em ambientes, elas vão predominar no solo quando o intemperismo não é muito intenso, né? Quando os minerais primários quando os minerais secundários começam a se formar, o pH é próximo à neutralidade, um solo rico em cálcio e magnésio, rico em a solução do solo, rico em cátions básicos, vamos dizer assim. Essas argilas podem ser expansivas ou não expansivas, né? O que significa isso? Nós vamos falar agora há pouco. Então, as argilas silicatadas do tipo 2 para 1, elas podem permitir uma maior ou menor entrada de dissolução do solo entre essas lâminas, né? Quando existir uma grande facilidade de entrada de água nessas lâminas, nós vamos ter as argilas expansivas, né? Essas lâminas se separam e quando o solo seca, essas lâminas se aproximam, então são chamadas argilas expansivas. Quando a facilidade de entrada desses cátions não for muito facilitada, a solução do solo, né? Quando a solução do solo não tiver uma facilidade de entrada, então nós vamos ter as argilas do tipo 2 para 1 não expansivas, né? Essa representação aqui é uma representação complexa, né? Essas argilas, para facilitar a sua visualização, didaticamente, elas podem ser representadas dessa maneira, né? Ou dessa maneira aqui, né? Ou dessa maneira. Quando a água tem facilidade de entrar entre essas lâminas se afastam, a unidade cristalográfica se afasta, nós vamos ter as argilas expansivas. Quando se aproximam, as argilas não expansivas, né? E aí pode ser representado dessa maneira, uma representação mais simplificada, né? Agora, essas argilas no solo, quando essas argilas predominam no solo, elas vão influenciar o comportamento desse solo, comportamento físico e comportamento químico. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, as argilas do tipo 2 para 1 são caracterizadas por terem uma grande superfície específica. Apresentam predominância de cargas permanentes derivadas de substituições isomórficas ocorridas na estrutura das argilas, né? Logo, portanto, as argilas silicatadas do tipo 2 para 1 apresentam grande superfície exposta, como nós podemos ver aqui, ó, de 500 a 800 metros quadrados por grama, e grande CTC, capacidade de troca catiônica, grande quantidade, grande manifestação de cargas em sua superfície, variando de 80 até 160 centimol por decímetro cúbico de cargas na superfície das argilas. Portanto, argilas silicatadas do tipo 2 para 1, grande superfície específica, grande quantidade de cargas, né? Além disso, essas argilas, em virtude de sua disponibilidade de cargas, de sua forma e de sua capacidade de absorver água, essas argilas podem conferir grande plasticidade e pegajosidade ao solo. Também provocam o aparecimento de fendilhamento acentuado devido à retração da massa do solo quando secam, né? Essas argilas
devido à sua grande superfície específica, grande quantidade de cargas, essas argilas têm grande afinidade pela água. Então, a água se distribui pela grande superfície dessas argilas. E aí a água funciona como um lubrificante entre essas lâminas das argilas, dando a característica dessas argilas serem muito plásticas, muito pegajosas quando úmidas, né? Quando esse solo é úmido. Quando esse solo seca, ele é muito duro, né? Quando esse solo seca, tem muito duro. Então, a presença dessas argilas no solo vai influenciar o manejo desses solos, né? Quando úmido, esse solo é muito plástico, muito pegajoso. Quando seco, ele é muito duro. Então, isso tem um reflexo direto no preparo mecanizado desses solos, né? Essas argilas também podem ser argilas mais expansivas ou menos expansivas, que influenciam, quando secam, aquelas lâminas de argila se aproximam, dando esse fendilhamento no solo. E aí, esse fendilhamento ele ocorre na superfície, como também em profundidade, né? Esse fendilhamento pode influenciar em profundidade. Outra característica que essas argilas influenciam no solo é o seguinte: essas argilas permitem a formação de agregados do tipo prismático e colunar, né? Agregados do tipo prismático e colunar, que é esse tipo aqui. Então, a presença de argilas do tipo 2:1, argilas de elevada superfície específica, presença de cargas, também ocorre a formação de agregados tipo colunar ou prismáticos, né? Portanto, então voltando aqui, então essas argilas, né? Essas argilas influenciam o comportamento físico e químico do solo. Obviamente, no nosso caso aqui da fertilidade do solo, o que nos interessa é o comportamento químico do solo. Solos que têm muita argila do tipo 2:1 apresenta grande superfície exposta, elevada a CTC. Então, grande quantidade de cargas, grande capacidade de absorver cátions e repor esses cátions para a solução. Mas também essas argilas influenciam o comportamento físico do solo, né? Quando úmido, solos ricos em argila do 2:1 são solos muito plásticos, muito pegajosos. Quando secos, são solos duros, né? Quando secos, são solos duros. Essas argilas também permitem a formação de solos de estrutura colunar ou prismático, né? Esses solos, como são ricos em argila do 2:1, também serão solos pouco permeáveis, né? Também são solos pouco permeáveis. Então, as argilas influenciam o comportamento físico e químico do solo, e assim nós falamos como é que a argila do tipo 2:1 influencia o comportamento do solo. A caulinita, vamos falar agora da caulinita, argila do tipo as argilas do tipo 1:1, que é justamente a caulinita, né? Como é que as argilas, a caulinita, influencia o comportamento do solo? Então, a caulinita é uma argila silicatada do tipo 1:1. A argila silicatada do tipo 1:1 possui uma lâmina de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio. Então, são chamados de minerais 1:1 porque são formados pelo empilhamento de uma lâmina de tetraedro de silício e uma lâmina de octaedro de alumínio, uma no topo da outra, né? Então, as argilas silicatadas do tipo 1:1, geralmente elas são originadas das argilas do tipo 2:1, que perderam a lâmina de silício no processo de intemperização química, né? Portanto, as argilas do tipo 2:1, as argilas do tipo 1:1, a caulinita, vai predominar em solos mais intemperizados do que aquelas argilas silicatadas do tipo 2:1, né? Então, a unidade 1:1 são seguras por pontes de hidrogênio iônico entre os oxigênios da camada tetraédrica e oxidrilas da camada octaédrica, né? Essas pontes hidrogênio-iônicas promovem uma forte ligação entre as unidades 1:1, o que confere a esse tipo de minerais uma característica de não expansibilidade e também da inexistência de trocas de materiais entre as unidades 1:1, né? Então, olha só, então as argilas silicatadas do tipo 1:1, elas são caracterizadas por ter uma lâmina de tetraedro de silício e uma lâmina de octaedro de alumínio. Só que essas lâminas, as unidades cristalográficas, elas são unidas por pontes de hidrogênio, né? São unidas por pontes de hidrogênio, o que confere a essas argilas uma menor CTC. Essas argilas vão apresentar, elas são pouco plásticas, quando comparadas com a argila do tipo 2:1, elas são menos plásticas, menos pegajosas e não apresentam expansibilidade, né? Essas argilas não apresentam expansibilidades. Além disso, elas apresentam menor CTC. As argilas silicatadas do tipo 1:1
caulinita apresenta menor CTC. E aí elas podem ser representadas assim também, né? Podem ser representadas dessa maneira. Então, portanto, a argila silicatada 1:1 caulinita é uma argila mineral muito estável, presente em vários ambientes, podendo ser originadas a partir da decomposição das argilas do tipo 2:1 ou pela perda de uma camada de tetraedros de silício ou ainda por intemperismo direto dos minerais primários, né? Então, a caulinita é de ocorrência extremamente grande em solos brasileiros. Então, as argilas silicatadas que predominam nos solos brasileiros são as argilas do tipo 1:1 caulinita, né? Então, a caulinita geralmente está misturada com a grande quantidade de óxido de ferro e alumínio, né? Nos nossos solos, de uma maneira geral, existe poucas argilas do tipo 2:1. Então, a caulinita normalmente tem uma morfologia hexagonal, superfície específica bastante baixa, de 10 a 20 metros quadrados por grama, e uma CTC que varia da faixa de 3 a 10 centimol por decímetro cúbico. Então, as argilas silicatadas do tipo 1:1 se diferem muito das argilas silicatadas do tipo 2:1. Superfície específica menor, CTC também menor, capacidade de troca catiônica menor, quantidade de cargas negativas bem menor, né? Quantidade de cargas negativas é menor. Então, aí está como as argilas silicatadas elas se organizam. Então, elas se organizam na forma de lâminas, umas sobre as outras, né? Facilitando essa plasticidade e pegajosidade. Lembrando que solos que têm a argila do tipo 1:1 são menos plásticos, menos pegajosos do que aqueles solos do tipo rico em argila do tipo 2:1. Agora, uma outra característica química dessas argilas silicatadas 1:1, a CTC altamente dependente do pH, o que parece mostrar que, predominantemente, as cargas de caulinita são desenvolvidas em função do pH e não são o produto de substituições isomórficas na estrutura, né? Essas cargas se desenvolvem nas bordas quebradas do mineral. Então, as argilas silicatadas do tipo 1:1, né, têm uma menor quantidade de cargas provenientes das substituições isomórficas e mais essas cargas negativas se manifestam nas bordas quebradas do mineral. Como assim? Então, primeiro, o que vinha a ser pH? Então, o pH é o potencial hidrogênio iônico do solo. Então, o pH ele mostra o grau de acidez e alcalinidade do solo, que nós vamos ver com mais detalhe mais à frente, né? A escala de pH varia de 0 a 14, né? A escala de pH varia de 0 a 14. Menor que 7, um ambiente ácido, maior que 7, um ambiente alcalino, né? O que é que acontece? Então, a caulinita apresenta cargas dependentes de pH. Quando o ambiente está alcalino, o que é que nós vamos ter? Uma maior manifestação de cargas negativas proveniente dessas argilas. Quando o ambiente é ácido, o que é que nós vamos ter? Uma maior manifestação de cargas positivas dessas argilas, né? Então, isso que é cargas dependentes de pH. Então, as cargas da caulinita, assim como as cargas dos óxidos de ferro e alumínio, são cargas dependentes de pH. Eu vou ter maior ou menor quantidade de cargas em função do pH daquele ambiente. Então, em ambientes ácidos, uma grande quantidade de cargas positivas. Ambientes alcalinos, uma grande quantidade de cargas negativas. Então, isso que é cargas dependentes de pH. Então, a caulinita é, em geral, uma argila de atividade bastante baixa, ou seja, baixa superfície específica, baixa quantidade de cargas, em termos de atividade coloidal. Assim, ela apresenta baixa plasticidade, pegajosidade e também baixa capacidade de expansão e contração quando comparado com as argilas do tipo 2:1. Né? Então, aqui a gente consegue comparar as argilas do tipo 2:1 com a CTC. Né? Com a CTC. Então, nesse quadro aqui, a gente compara. Então, as argilas silicatadas do tipo 1:1 têm baixa superfície específica quando comparado com as argilas do tipo 2:1. Tem baixa capacidade de troca catiônica quando comparado com as argilas do tipo 2:1. Também essas argilas têm baixa plasticidade, baixa pegajosidade quando comparado com as argilas do tipo 2:1. Essas argilas, né? Essas argilas conferem ao solo, no solo, então essas argilas vão influenciar o comportamento do solo, formando agregados do tipo blocos angulares e blocos subangulares, né? Blocos angulares e subangulares. Então, desta forma, nós terminamos esse assunto aqui, argilas silicatadas. Na próxima aula, nós terminamos o assunto minerais secundários, falando a respeito das argilas não silicatadas, que são os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Então, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.